E gente, tudo bem? Eu vou revisar aqui com vocês agora a aula sobre salvamento de arquivos, tá bom? Só para revisar, algo simples, né? A gente está acostumado a abrir programas aqui pelo menu iniciar, acessórios de Windows, por exemplo. A gente em acessórios de Windows consegue abrir todos os programas que vêm de fábrica junto com o Windows, tá? Por exemplo, o Office não é um programa que vem de fábrica junto com o Windows, ele é comprado por fora. Ele não está na pasta de acessórios, tá bom? Então o que a gente encontra aqui? Três programinhas que a gente trabalha bastante. O bloco de notas, ok? Além do bloco de notas a gente tem aqui o Paint. Ele abriu para mim o Paint. Além do Paint, em acessórios do Windows a gente encontra também o WordPad, ok? Então essa é uma forma simples de abrir o programa. Se você preferir, a gente pode usar o comando Windows R. O Windows R ele abre o comando executar do Windows, essa janelinha aqui, onde a gente digita o arquivo executável que a gente quer abrir e ele abre o programa. Por exemplo, o arquivo executável do Paint é chamado de MS Paint. Eu vou fechar aqui todos os programas, tá, que eu abri. Eu vou abrir o Paint, né? O executável dele é MS Paint, MS de Microsoft Paint. Quando eu der OK, ele abre para mim o programa. Ah, que legal! Qual é o atalho mesmo? Windows R. A tecla Windows é a que está entre as teclas Ctrl e Alt do nosso teclado aí na parte esquerda, tá? Então, usou o atalho Windows R, ele abre o comando executar para a gente, tá? Se você preferir um outro programa, o WordPad, por exemplo, o executável do WordPad é o próprio nome WordPad. Nem todo programa ele tem o executável com o nome do próprio programa, tá? O executável pode mudar. É o caso do PowerPoint, tá? Se você digitar aqui, ó, PowerPoint e der um OK, ele não consegue encontrar, ele dá o erro, tá? Por quê? Porque o executável do PowerPoint ele é PowerPNT. E aí, ó, quando você der OK, ele de fato vai abrir o programa PowerPoint da Microsoft, ok? A gente está executando aí, abriu para mim o PowerPoint, ok? Mas eu não quero o PowerPoint, eu vou fechar. Eu abri aqui o Paint, o WordPad, agora eu vou abrir o bloco de notas. O bloco de notas, por exemplo, se eu for tentar abrir pelo executar, bloco de notas, e der um Enter, ele também não vai abrir. Porque o arquivo executável do bloco de notas é Notepad, é o nome dele em inglês. Então, quando eu der OK, ele abre de fato para mim o bloco de notas, tá bom? Então a gente viu que é errado tentar salvar o arquivo fechando as janelas, né? Porque pode ser que aconteça algum imprevisto, você, sei lá, se distrair, esquecer que estava salvando aquilo ali, fechar sem querer e perder todo o seu trabalho e ter que recomeçar do zero. Então o que é que podemos fazer? A partir do momento que eu digito qualquer coisa e eu fecho, ele me dá essa mensagem: deseja salvar as alterações em sem título? Isso serve, gente, para todos os programas. Se você está trabalhando e clica no fechar, ele pergunta se você realmente quer fechar ou você quer salvar, tá? Mas a gente não deve salvar arquivos assim. Vou clicar em cancelar. Como é que eu devo salvar um arquivo então? Por exemplo, eu vou chamar esse arquivo bloco de notas de arquivo 1, ok? Pode ser que tenha vários textos no livro daqui, ó, um título, e aqui, vou digitar nesse teclado aqui melhor. E aqui embaixo, dá um Enter, digitar texto, ok? Então eu estou fazendo o meu texto, ok? Terminei e eu quero salvar. Como é que eu salvo isso aqui? Tem várias maneiras, tá? A mais simples, arquivo, salvar. Ah, tem uma opção salvar como, né? A primeira vez que você for salvar, tanto faz você pressionar qualquer um dos dois. O destino, né? O que vai acontecer é a mesma coisa. Se você clicar em salvar, ele abre essa janelinha, a janelinha de salvar como. Se você clicar em arquivo salvar como, ele abre essa mesma janelinha. Detalhe, quando a gente clica, ele mostra aqui também os atalhos. Ó. Você pode pressionar o atalho Ctrl S e ele salva.
Ou se você quiser o atalho para salvar como, Ctrl Shift S. Ah, mas qual é a diferença de fato? A primeira vez que a gente vai salvar, não tem diferença, é a mesma coisa. Então vou clicar qualquer um dos dois, tá bom? Cliquei, eu vou salvar na área de trabalho, isso a gente já viu na aula, né? Salvo na área de trabalho, vou salvar com o nome arquivo 1. Beleza. Clico em salvar. Observa um detalhe aqui, vou puxar aqui. Minha barra de título no bloco de notas está por enquanto ainda sem título. Quando eu clico no salvar, automaticamente o sem título foi alterado para arquivo 1. Ok. E agora? Digamos que eu tenho um novo parágrafo. Ah, estava lá escrevendo. Tem um novo parágrafo. E aí pronto. Pronto. Eu quero salvar isso agora. Tudo bem, vai lá em arquivo, salvar. Aparentemente não aconteceu nada. Na verdade aconteceu. A gente salvou as alterações. Só não precisou colocar no novo local e colocar o nome do arquivo. Ele salvou no local que eu já tinha salvo e com o nome que eu já tinha colocado, tá? E o salvar como, se eu for no salvar como, aí é a diferença, tá? Depois que o arquivo já está salvo e você clica em arquivo, salvar, ele apenas atualiza as informações que você está salvando. Quando a gente vem em arquivo, salvar como, ele mostra a caixinha salvar como para a gente colocar no novo local e com um nome diferente. Então essa é a diferença entre salvar e salvar como. Então posso fazer isso, vou colocar aqui, arquivo 1 com um novo parágrafo. Não vou botar sempre. Ok? Parágrafo. Ok. Salvar. Pronto. Automaticamente, se eu for lá na minha área de trabalho, vou clicar aqui para ele mostrar tudo. Eu tenho aqui, ó, arquivo 1 e arquivo 1 com novo parágrafo. Se eu digitar qualquer outra coisa aqui agora, por exemplo, vou botar meu nome, Rafael. Ok? Se eu clicar agora em arquivo, salvar, esse arquivo aqui ele está vinculado ao meu último salvamento. No caso, arquivo 1 com o novo parágrafo. Tá? Ele já perdeu o vínculo com este aqui, porque eu cliquei em arquivo, salvar como. Certo? Então, basta você salvar no local uma vez. Salvar como? Na primeira vez, você escolhe o local que você quer salvar. Tá, beleza, ótimo. Vou estar editando meu arquivo, fazendo mudanças. Arquivo, salvar, arquivo, salvar, arquivo, salvar. Ele simplesmente atualiza aquelas informações e vai armazenando para você naquele arquivo que você já escolheu um local e colocou um nome para ele. Ok? Então essa é a principal razão. Legal, vou fechar isso aqui. Pronto. Observem que quando a gente clicou salvou com o bloco de notas, ele criou um atalho, tá? Eu vou abrir aqui novamente o bloco de notas. Ele criou um ícone, né? E esse ícone, ele é do bloco de notas. Ele foi salvo com um formato específico para a abertura de programas em bloco de notas, que é na extensão TXT, ok? A gente vai falar muito bem, mais profundamente, sobre extensões, tá bom? Ok, então tudo que eu salvo no bloco de notas é TXT, certo? Todo arquivo TXT, ele tem esse íconezinho aqui, ó. Claro que a gente pode modificar, a gente pode personalizar os ícones também, mas não é nosso caso agora, tá bom? Ok, tranquilo. E se eu salvar um arquivo, por exemplo, do Paint? Eu tenho aqui um arquivo do Paint, eu faço lá sei lá, faço um retângulo, vou puxar uma elipse aqui. Pronto, tem um retângulo com uma elipse em cima. O retângulo, melhor, elipse vai ficar amarela. E parte do retângulo, eu vou deixar ele vermelho. Pronto, ok. Eu vou salvar essa arte. Como é que eu faço para salvar? O mesmo procedimento. Todos os programas é o mesmo procedimento para a gente salvar. Então vou vir aqui, ó, arquivo, salvar ou salvar como, primeira vez, tanto faz. Então, clica aqui no salvar. Vou vir lá para a área de trabalho, eu quero salvar lá. E vou colocar aqui com o nome arquivo 2. Olha o nome desse arquivo aqui, ó, ou melhor, o tipo desse arquivo aqui. Ele está como PNG. Vou clicar em salvar. Eu sei que o programa Paint, ele cria arquivos com extensão .png, ok?
Observa que o documento foi salvo pela barra de título. Ele está com o nome que eu salvei. Beleza, vou minimizar. Agora vou pegar o WordPad. Tá? O WordPad eu tenho lá um texto. Texto qualquer. Quando eu for salvar, o mesmo procedimento. Vou clicar aqui, ó. Nome, eu vou botar aqui. Arquivo 4. Observa agora que o formato é diferente. Ele está como RTF. Salvar. Pronto. Eu sei que o WordPad salva arquivos com extensão .rtf. Deixa eu deixar tudo maiúsculo que é melhor. Ok? Então vamos visualizar aqui os ícones que foram salvos, tá? Eu tenho aqui, ó, o arquivo 1 é um arquivo do bloco de notas, tá? Se eu deixar o mouse em cima, ele me dá algumas propriedades do documento. Ele diz, ó, tipo do documento de texto, o tamanho e a data que o documento foi criado, né? A última modificação dele, data e hora. A mesma coisa aqui, ó. Item, arquivo, PNG, tamanho total, ok? Depois o arquivo do WordPad, tá? Então essa questão de extensão, claro que a gente vai ver mais profundamente. Isso aqui é só para você ter uma noçãozinha mesmo. Lembrando que a extensão, por exemplo, do bloco de notas, o bloco de notas, se eu der 2 cliques aqui nesse programinha, né, no ícone, ele já abre para mim o programa bloco de notas. Diferente do Painter. Se eu der 2 cliques aqui no arquivo PNG, ele vai abrir para mim o Painter? Não, ele vai abrir o visualizador de imagens do Windows, tá? Ele abre para você visualizar, ele não abre o arquivo de edição do Painter, tá bom? Assim como o WordPad, se você tiver com o Microsoft Word instalado, por ele ser mais avançado, porém compatível com o formato RTF, se eu der 2 cliques ele não abre o WordPad, ele abre para mim o Word 2019, que é no caso é o Word que está instalado, tá? Ó, observa aqui que ele está em modo de compatibilidade, não é o arquivo padrão do Word. Qual é o arquivo padrão de Word? DocX. Arquivo de Word, extensão DocX, ok? Então, por hoje é só. Ok, gente? Então, obrigado pela atenção de vocês e até mais.